Olá, está começando mais um TVT Entrevista e o tema de hoje é discursos de ódio na internet. A gente vai discutir por que eles acontecem, como eles acontecem, quem faz esse tipo de coisa e por que esse fenômeno tem se tornado tão comum nos dias de hoje. Para esclarecer e orientar sobre o assunto, nós convidamos Marco Antônio de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e professor da USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Muito bem-vindo, Marco. Mas antes de começar o TVT de hoje, nós vamos assistir a videoreportagem para contextualizar o assunto que trataremos no programa. Rafael Reis, jornalista e professor universitário, sofreu diversos ataques em uma rede social após fazer uma publicação sobre o posicionamento de Neymar sobre o BBB. Bem, eu já sofri alguns processos de cancelamento nas redes sociais, pelo menos uns 3, 4 processos, sempre relacionados ao Neymar, sempre relacionados aos fãs dele. E todas as vezes, na verdade, devido a matérias jornalísticas que eu fiz que questionavam, que mostravam algum ponto negativo relacionado a ele. O episódio mais recente, talvez o mais forte, aconteceu 1 mês e meio, 1 mês atrás. Eu fiz uma matéria mostrando que a decadência dos números dele, a queda no número de gols, de passe dele, tem sido mais forte do que a do Messi e do Cristiano Ronaldo, mesmo ele sendo bem mais novo. E aí, nossa, foi muito xingado, muita coisa do tipo babaca, idiota, e ofensas mesmo mais graves. Algumas pessoas, até esses processos todos aconteceram no Twitter, mas algumas pessoas foram até o meu Facebook para me xingar, ou até o meu Instagram para me xingar. Um outro momento que eu fiz uma matéria sobre o amor do Neymar pelo BBB, até alguns funkeiro famosos vieram me xingar em redes sociais também. Mas assim, de verdade, eu não dou a mínima. Eu sei que isso é um processo que acontece frequentemente nas redes sociais e que o meu público não é esse. Isso são fãs que não aceitam que você critique os ídolos dele. Estão errados, claro, e até por isso eu não vou me importar com a opinião dessas pessoas. Bom, a gente acabou de ver o relato aí do nosso professor aqui, Rafael, falando sobre até uma palavra muito usada hoje em dia, né, cancelamento na internet, que acho que discute muito bem com o nosso tema. E, professor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a respeito disso existe alguma explicação que a sociologia dá para esse tipo de grupo de pessoas? Porque sempre, nunca é um, nunca é dois, são um amontoado de pessoas. Existe alguma explicação da sociologia em relação a essa união para gerar alguns discursos de ódio? Então, Henrico, na verdade, para a gente pensar essas questões, principalmente a partir das redes sociais, na verdade a gente teria um conjunto de explicações que são propriamente sociais e outras que são técnicas, né? Então vou começar com as sociais. A gente vive hoje numa sociedade bastante complexa que se caracteriza pela fragmentação dos grupos, né? Então você tem hoje grupos os mais distintos de interesse, né? E as pessoas tendem a se organizar, ou então a se unir, se engajar naquilo que é o interesse delas, né? E essa identidade acaba reforçando esse comportamento, né, que é um comportamento de rebanho, digamos assim, né? O pessoal fala de imunidade de rebanho, isso daí não existe. O que existe é o comportamento de rebanho, ou seja, essa coisa das pessoas se comportarem de um determinado jeito quando elas estão em grupo, que é um comportamento diferente do que elas teriam individualmente. E aí entra propriamente a questão técnica, né, tá? Que é a característica das redes sociais, que é essa ideia dos algoritmos, né? Então, os algoritmos, eles privilegiam, né, a difusão de determinados tipos de publicação, determinados tipos de interesse. Aquilo que chama mais, né, a atenção, aquilo que é mais curtido, que tem mais like, tem a condição de, digamos, circular mais. E as pessoas se interessam por aquilo que é diferente, por aquilo que, eventualmente, tem uma característica, por vezes, violenta, sensacionalista. É algo que se aprendia antigamente, antes das redes sociais,
nos cursos de jornalismo. O que dá uma manchete? Então, cachorro morde homem, não dá manchete. Agora, homem morde cachorro, dá manchete, porque é algo diferente, é algo que foge do normal. Na internet é a mesma coisa. Então, os algoritmos eles vão reforçando, né, certas notícias, certos comportamentos, certos estilos, né, de postagem. E, por outro lado, também há uma profissionalização desses grupos de interesse. Então, existem pessoas que ficam o tempo todo na internet monitorando determinados assuntos e intervindo nesses assuntos, né, e intervindo utilizando essas características técnicas, né, então, fazendo publicações chamativas, fazendo publicações que atendem certas características, que eles sabem que a coisa vai circular com maior intensidade. Tem mais um ponto que vocês mencionaram, que é a ideia de cancelamento, né, que estava no depoimento. Né? Então, essa questão do cancelamento, ela também, a gente pode entender ela por dois aspectos. Né? Então, um conjunto, né, de pessoas que se mobiliza, né, em relação a uma pessoa, pode ser uma pessoa comum, pode ser uma celebridade, na maior parte dos casos, né, e se colocam frontalmente a determinada declaração, a determinado comportamento que essa pessoa manifestou. Isso pode ser uma atitude espontânea, né, que é dada por um conjunto de pessoas que vão imitando as outras, né, então, principalmente nos sites de celebridades, nas páginas de celebridades, tem muito isso. Então, tem os seguidores que às vezes se sentem decepcionados, né, tem os antisseguidores, né, aquelas pessoas que detestam, né, aquela personagem, que vão lá justamente para se posicionar contra, né, então tem isso. E tem também a ação disso que eu mencionei antes, dos grupos especializados, né, então das pessoas que estão ali, muitas vezes contratadas para defender determinada ideia ou para atacar outra. E também se utilizam de recursos tecnológicos, como os robôs, né, que é a possibilidade de você enviar dezenas, centenas, milhares de mensagens ao mesmo tempo e provocar uma reação que não necessariamente corresponde a um movimento real, a um movimento presencial. É algo que acontece dentro da lógica da internet. E, professor, falando um pouco a respeito desses discursos planejados, o senhor acredita que isso é a raiz de um problema ou a consequência de um mundo que tem sido mais intolerante? Então a internet acaba acompanhando isso, ou às vezes é o contrário, a internet tem sido muito tolerante, a gente tem trazido essa intolerância para a vida real. Você consegue fazer esse tipo de analogia? O que vem primeiro, né? O ovo, a galinha, a intolerância na internet, ou a intolerância de fora que dá essa interferência na internet? É sempre difícil a gente pensar, né, numa questão assim, do que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? De um modo geral, me parece que as coisas vão se desenvolvendo simultaneamente. Porque quando surge uma nova tecnologia, um novo meio de comunicação, há um tempo para ela ser apropriada socialmente pelas pessoas. Então, as pessoas vão testando os usos, vão testando as possibilidades, né? O que aquele meio proporciona. Eu acredito que a internet ela é um meio, se a gente for pensar, relativamente muito novo. Né? Então, o primeiro uso comercial da internet é de 94. Né? Então, a gente tem aí 26, 27 anos de uso da internet. Né? Se a gente for pensar em termos de uma escala histórica, é muito pouco tempo. Mas, por exemplo, a gente já tinha um conjunto de ferramentas, de tecnologias, de recursos desenvolvidos pelo marketing, pela propaganda, que foram apropriadas pelas pessoas, adaptadas para esse novo meio, para defender suas ideias. De um modo geral, ao propor, né, a criação de uma nova tecnologia, um novo meio, pensam nas utilizações positivas, nas utilizações, né, que vão trazer, digamos assim, ganhos para a sociedade. Mas não é só isso que acontece, a gente sabe. Né? As pessoas também se apropriam dos seus interesses. Existem os interesses os mais díspares possíveis. E, professor, o senhor acredita que esses tipos de posicionamentos podem ser sanados caso houvesse mais projetos de conscientização nas redes? E como isso se explica? Muitas vezes as pessoas vêm com essa proposta de projetos conscientizadores. Isso é difícil, porque é difícil engajar as pessoas nesses projetos. As pessoas, de um modo geral, acessam a internet por interesses muito específicos. Estão em busca de notícias, estão em busca de serviços, estão em busca de entretenimento e diversão. As questões relacionadas à educação quase sempre estão relacionadas às instituições
educativas de ensino, né? Então, eu acredito que talvez essas propostas de conscientização elas tenham mais resultado, tenham um terreno mais fértil, tenham maiores condições de produzir um efeito se elas partirem dessas instituições, das instituições de ensino, das instituições públicas. A internet como um todo, ela é muito mais movida por questões financeiras, econômicas, de interesse, do que propriamente por um espírito emancipador. Os grandes agentes da internet, as grandes redes sociais, se a gente for pensar o Facebook, Google, lançam essas campanhas, mas porque eles percebem que houve um impacto negativo por conta dessas utilizações, desses usos. Então, também eles querem preservar, né, esse ambiente, querem preservar o negócio deles, né? Então, tudo bem, são bem-vindas essas campanhas por parte deles, né? Mas seria mais bem-vindo ainda se houvesse alguns mecanismos regulatórios, né, que eles se utilizassem. Mas ao utilizar esses mecanismos regulatórios, eles acabam perdendo clientes, eles acabam perdendo negócios, né? Então a gente tem que estar atento, né, aos bons samaritanos que talvez não sejam tão bons samaritanos assim. E, professor, agora entrando um pouco na política, eu acredito que a partir das eleições americanas de 2016, discurso de ódio e eleições andam juntas. Não só nos Estados Unidos, a gente teve um reflexo aqui nas eleições presidenciais de 2018 e municipais de 2020, e existe poucos reflexos que fazem de pensar que vai ser diferente nos próximos anos. E você acredita que o discurso de ódio feito pelos políticos, não só nas redes sociais, mas em debates, as palavras de baixo calão, o nível ter ficado um pouco abaixo, ou argumentos ad hominem terem se tornados mais frequentes, ao invés de discutir ideias, isso é um reflexo do que tem se tornado a internet, que é um lugar que muitas pessoas pensam ser sem leis, sem consequências, que todo mundo é anônimo, pode falar o que bem entender? Ou você acredita que essas posições de representantes políticos, presidentes, até deputados federais, influenciam pessoas a fazerem esse tipo de discurso? Tornou normal pessoas civis fazerem os discursos que em debates presidenciais não se pensava que seria possível, mas que hoje é algo que a gente não imagina sem. Então, você acredita que existe essa relação de civil para político, de político para civil? Elas se trocam, elas são equivalentes, uma compensa a outra? Existe uma relação? Então, se a gente for pensar nisso que você mencionou, né, questão dos discursos de ódio, a eleição do Bush, eu acho que, num primeiro momento, as pessoas foram pegas de surpresa, né? Então, os grupos de direita, eles foram se organizando, eles foram testando, né, uma série de ferramentas, uma série de possibilidades, e quando isso explodiu, né, principalmente com a questão do Brexit na Inglaterra e do Bush nos Estados Unidos, as pessoas ficaram assim meio sem ação, né? E elas demoraram a reagir, e os grupos estavam muito bem organizados. Aos poucos, eu acredito que foi se construindo uma reação. Então, grupos de organizações privadas voltadas às questões da democracia, da civilidade, os próprios governos e as próprias plataformas um pouco mais tardiamente. Então, essa história de banir, né, o Trump do Facebook foi uma coisa que criou uma certa comoção entre esses grupos de direita. Depois eles se reacomodaram. O que eu penso é que, de um modo geral, esses grupos mais organizados, eles tendem a vocalizar certas demandas de grupos sociais esparsos, mas, assim, essas demandas, elas têm um alcance relativamente restrito, né? É um alcance mais no sentido de mobilizar as pessoas, colocar as pessoas na rua, colocar um tema na internet circulando. Em termos, assim, de um avanço nas estruturas políticas, aí eu acho que justamente como as pessoas já se aperceberam dessas situações, eu acho que agora elas estão se aparelhando um pouco mais, né? Então, a gente já tem grupos organizados, já tem toda uma busca de pessoas para responsabilizá-las, para elas serem ouvidas nos fóruns judiciários, né? De serem responsabilizadas criminalmente, né? Então a gente tem aí CPIs, a gente tem investigações nos diversos níveis. Então eu acho que a coisa está se acomodando, mas ainda vai ter efeito, sim, na eleição de 2022, principalmente para criar esse clima de comoção, que parte muito mais no sentido de estimular as emoções do que propriamente o racional.
Agora, a gente sabe que as pessoas não votam só com racional, né? De modo geral, os especialistas, o pessoal que estuda eleições, sabe que mobiliza o público é muito mais as questões práticas, né, e as questões emocionais, né? O racional acaba vindo assim, segundo, terceiro plano, muitas vezes, né? Mas faz parte do jogo democrático. Bom, as pessoas, na maioria das vezes, elas acabam não sabendo articular os seus ideais e acabam partindo para agressão. O professor acha que esse tipo de atitude é por uma falta de informação sobre determinado assunto? A gente pensa no diálogo racional, né, numa conversa onde você se baseia em argumentos para chegar a uma conclusão, para tomar uma decisão, esse tipo de ação não teria espaço, né? Então a gente percebe aquela coisa assim que quem grita não tem argumento, mas assim a ideia deles não é construir o argumento, é construir a gritaria, né? Então a lógica é essa, é muito mais uma performance, um tipo de atitude, né, para mobilizar essa coisa emocional, do que propriamente propor uma discussão baseada em argumentos, baseada em informação. Então, as pessoas que propõem isso, elas nem estão interessadas, no primeiro momento, em ter informação, né, em repensar as suas posições, né? É uma coisa assim muito mais militante no sentido quase xiita, né? Como a gente falava dos terroristas, etc. É uma coisa assim muito mais de crença, né? De mobilizar para um fim, né? Eu tenho que vencer, eu tenho que destruir o adversário, do que estabelecer um diálogo com premissas racionais, com premissa em argumentos, né? Com uma conversa que busque a conciliação, que busque o consenso, né? Então esses grupos especificamente eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em fazer barulho, difamar, demarcar a sua posição e tentar ganhar um conjunto de pessoas para sua causa. Professor, o senhor acha que existe alguma forma de traçar um perfil dessas pessoas que fazem esse tipo de discurso de ódio? Olha, já tem algumas pesquisas assim que trazem algumas pistas, né? Geralmente são homens, né? Geralmente com mais idade, né? Não são das classes superiores, às vezes até são, mas assim, em grande medida são classe média baixa, né? Não muito escolarizados, né? Ou então escolarizados de uma forma não muito adequada, e quase sempre alimentam um processo de ressentimento, né? Então eles se sentem agredidos ou então se sentem violados nos seus direitos pelos grupos que reivindicam um espaço maior na sociedade agora. Então, principalmente, o ódio é direcionado a mulheres, a grupos de LGBT, a grupos de cultura negra, né, aos judeus, né? Então, tem um perfil assim, né? Então, não vou falar que são nazistas, né, porque isso aí também é uma apropriação muito simplista, a gente tem questões históricas e tal, mas é um processo semelhante ao que alguns psicólogos, assim, alguns historiadores, como o Erich Fromm, a Escola de Frankfurt, estudou em relação à formação da personalidade autoritária no período do nazismo. Então, essa ideia de um ressentimento social, de grupos que se veem como vitimizados e que culpam outros grupos, né, que são escolhidos como bode expiatório. Então, de um modo geral, as pessoas se encaixam aí nesse perfil. Bom, agora vamos ver mais um depoimento. Dessa vez é a do Luiz Santana, que é estudante. E assim como o Rafael, ele também sofreu ataques pelo Twitter. Olá, sou o Luiz Santana, estudante de jornalismo aqui na UNAERP. Eu vou falar hoje sobre o caso que aconteceu comigo, sobre esse lance de linchamento virtual e tal. O que aconteceu comigo foi... eu estava no meu Twitter e aí surgiu um caso de racismo aí, e nisso eu postei uma opinião minha, eu falei que a torcida do Grêmio era majoritariamente racista, porque basicamente a maioria dos casos de racismo aconteciam na torcida do Grêmio, racismo no futebol, no caso, aconteceu com a torcida do Grêmio, com as torcidas de times do Sul, e nisso várias respostas me xingando, me ameaçando, mensagens privadas aí, falando que iam me matar, que iam me caçar, entre outras coisas. Foi um período muito difícil e acredito que esse tipo de mensagem, esses tipos de movimentos atualmente estão sendo muito recorrentes, é muito preocupante
para tudo, né? Porque a gente não resolve as coisas assim. Professor, esse caso agora que a gente viu do Luiz é um caso um pouco, acho que até mais sensível por conta de ameaças de morte e tal. E uma coisa que me intriga e até uma boa pergunta para a gente fazer é que é o seguinte: um perfil verificado em tais redes sociais, famoso por fazer comentários racistas ou por fazer discursos de ódio, posta alguma coisa falando mal do Luiz a respeito disso, e 500 pessoas compartilham e propagam aquilo na internet inteira. Essas pessoas que compartilharam, que às vezes são pessoas que não são verdade, são fake, são bots, né? Mas as pessoas que compartilham esses discursos de ódio, a gente tem que olhar para eles da mesma forma que a gente olha para quem fez o discurso em si, o perfil verificado sempre faz isso. Muitas vezes existem perfis políticos que fazem isso, e seguidores políticos replicam isso milhares de vezes. Os seguidores são tão ruins, entre aspas, ou são do mesmo perfil e têm que ser julgados pela sociedade da mesma forma que o político que começou a polêmica e o discurso em si? Eu acho que são dois pesos e duas medidas, né? No sentido de que quem dispara isso tem uma intencionalidade, muitas vezes. Agora, quem replica, não necessariamente. Muitas pessoas vão replicar porque vão se sentir identificadas com aquele discurso de ódio. Mas muitas vão replicar, porque é o cara que torce para o meu time, é da minha torcida. Porque é o irmão da minha vizinha, o cara é gente boa, eu vejo ele. Porque o cara estudou na mesma escola que eu, né? Então, porque eu gostei da imagem, nem li o texto, só vi o cabeçalho, né? Então, às vezes o cabeçalho é uma coisa, mas o teor do texto é outra. Então, às vezes as pessoas compartilham as coisas de uma maneira muito inconsequente, ou muitas vezes assim, pela emoção do momento, pelo embalo, né? Então, a pessoa compartilha primeiro e lê depois, né? E aí depois que lê, opa, fiz uma burrada, né? Não deveria ter feito isso, mas já fez, né? Então, eu acho que o importante é um pouco o que foi mencionado pela Isabela, né, com relação aos mecanismos de conscientização. A gente na universidade está muito preocupado em trabalhar isso com os alunos, né, com o pessoal assim, olha, como é que você identifica uma fake news, como é que se identifica um discurso de ódio, né, como é que você pensa antes de compartilhar, né, como é que você trabalha com isso, né, como é que você, né, tenta frear o teu emocional, o teu impulso assim, de reagir e, né, pensa 2, 3 minutinhos a respeito antes de fazer uma ação dessas, né? Agora, eu acho que a punição de quem dispara esse tipo de coisa pode ser um elemento também educativo para as demais pessoas em relação a isso. Pô, o cara que está falando isso foi criminalizado, sofreu uma sanção, não vou distribuir esse tipo de coisa, né? Então também o exemplo auxilia, tem um valor pedagógico, né? Mas acho que também não dá para criticar todo mundo como se fosse todo mundo do mal, né? Todo mundo quisesse o ódio, né? E também tem a questão assim das forças de expressão, né? Quantas vezes a gente está em casa, na família, assim, né? Você deixou a roupa molhada em cima da cama, vem tua mãe, eu te mato, menino, eu te mato. Não quer te matar, de fato, né? Mas assim tem essa força da expressão, tem um peso das palavras. Agora, quando você está num ambiente que é público, e às vezes as pessoas não têm a ideia de que estão no ambiente público, né? Elas acham que estão ali, eu e você, e é só nós que estamos compartilhando isso, né? Então elas não se apercebem disso. Então talvez também as pessoas se tocarem que existe uma etiqueta, né? Existe um modo de se comportar na internet que segue algumas das lógicas que você também utiliza, né, no mundo, né, presencial com as outras pessoas, né? Então também isso ajuda a disseminar o discurso de ódio, né? Coisas que eu não falaria se eu estivesse frente a frente com você, mas que eu tenho coragem, então que eu nem penso duas vezes ao escrever no chat, ao mandar essa mensagem, né? Então tem também essa questão aí da relação online e offline. Professor, o senhor acredita, o que o senhor acredita quando nós acabamos nos deparando com os discursos de ódio na rede? O que pode ser feito quando acontece esses tipos de coisa? Há um conjunto de ações que você pode trabalhar aí, né? Então você pode, por exemplo, se identificar que isso
é uma coisa intencional denunciar esse perfil para o Facebook. Nem sempre o Facebook responde do jeito como você gostaria, mas acho que é uma coisa importante. Se é alguém que você conhece, que você tem uma certa entrada, você pode chamar essa pessoa, talvez, para uma conversa inbox e explicar, poxa, isso daí que você falou, isso daí que você publicou, não é legal por conta disso, disso e disso. Repensa a tua atitude, reflita sobre isso. É duro, porque nem sempre a gente está com tempo, com paciência, e também nem sempre as pessoas estão abertas, né, aos nossos argumentos, a ouvir o que a gente fala. Mas é uma tentativa, então você pode avaliar. E tem também a questão assim, do bloqueio, né, de você contra-argumentar. São coisas que demandam um tempo da gente, uma paciência, um preparo, mas que eu acho que é importante. Algumas coisas a gente pode, digamos assim, arquivar ali, né, na pasta da bobagem. Mas existem coisas que são importantes, coisas que a gente não pode ignorar e que a gente talvez tenha que se posicionar nesse sentido, né? Ou acusando esse perfil para o Facebook, tomando algum tipo de reação, ou então tentando uma conversa pessoal. E tem um terceiro caminho, que é pensar em associações e em grupos que são especializados, né, em combater esse tipo de coisa. Então, também pensá-los como aliados, né? Então encaminhar esse tipo de postagem, esse tipo de coisa, para essas pessoas que muitas vezes vão ter mais recursos e mais argumentos do que nós, né, para poder lidar com aquilo lá. Professor, novamente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TVT, pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite e ter nos esclarecido sobre esse assunto. Muito obrigada. O convite, à disposição, esse outro assunto que eu entendo um pouquinho, né? Foi um prazer, espero ter colaborado aí com você. Colaborou demais, professor. Muito obrigado. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada novamente, professor. Muito bom ter o senhor aqui conosco nessa noite. Legal. Gostaria também de agradecer a você que esteve presente, que nos assistiu durante todo esse momento. E o TVT fica por aqui. Até a próxima.